Renovados votos de bom dia, estimado telespectador. Por agora, vamos conversar com João Mwanza, docente universitário, que traz hoje uma sugestão de leitura. Quarta-feira é um dia também que dedicamos à cultura, e porque estamos no mês de janeiro, é o mês da cultura, passamos o dia 8 aqui também com Mwanza, e aqui vem uma sugestão. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da Palanca TV. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez para falarmos daquilo que tem a ver com a nossa realidade vivencial, com a nossa cultura, aquilo que enferma realmente a fase de adolescência, estou a falar da puberdade, estou a falar da infância, adolescência, estou a falar da juventude, estou a falar também da fase adulta, porque falar da cultura, falar da literatura é falar daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, e aqui trazemos uma abordagem muito profunda hoje. Qual é a sugestão, o livro? A princípio, trago aqui esta obra. Permita-me ver, deixa-me cá pegar para esta mostrar obra para o nosso telespectador em casa. Sim. Uma obra que é do Fernando Mauese. A obra de Fernando Mauese é uma das consideradas por mim a obra de grande relevância na medida em que ela traz uma profundeza daquilo que é a realidade do jovem. Imagina um jovem que nasceu em 1971 na zona leste do nosso país, provavelmente seja Malange, pelo que eu pude fazer a anotação, porque os dados pessoais de Mauese ou de Fernando Mauese estão escondidos. Mas eu antes queria fazer uma menção da palavra Mauese. Dentro da dimensão cultural, Mauese vem da palavra Uese, ou seja, vem da palavra venha. E Mauese é uma expressão que denota, para algumas pessoas que nós investigamos, um erro em termos de literatura bantu. A forma em que ela foi escrita está certa, porque escrita com W está certa, mas a forma em que é escrita em termos da junção das palavras, nós notamos um erro, porque falar de Mauese é falar de agora, falar de agora, ou seja, ma é uma expressão de origem portuguesa, que juntaram com a palavra Uese, ou seja, vem agora, é o Mauese. Então, Fernando Mauese é um jovem que imigrou-se em 1995 ao Brasil, Rio de Janeiro, mas o que me admira no Fernando Mauese é por ele juntar-se a mais dois jovens, o Antônio e o Bellomi. O Antônio e o Bellomi fazem parte do trio dos peregrinos, os peregrinos que são aqueles jovens que criaram uma banda musical, ou seja, um grupo de músicos, mas músicos para fazerem o que, afinal de contas, era para cantarem as nossas sonorizações africanas. E imagine, em menos de 5 anos, o Mauese atingiu, com o Antônio e o Bellomi, atingiram cerca de 24 estados do Brasil. Quando me refiro de estados no Brasil, estou a falar de províncias, que aqui em Angola chamamos de províncias. E só para situarmos um aspecto importante, o Brasil é composto por 28 estados, mas em menos de 5 anos eles já tinham 3 discos, e nos 3 discos andaram em 24 estados, mas fazendo o quê? Passando em instituições escolares, passando em empresas, passando em universidade. Estou a falar de instituições, não apenas ensino fundamental ou elementar, mas estou a falar do ensino médio, estou a falar do ensino superior, universidades, e também em muitas igrejas, passando as experiências. O que é que esse livro tem na sua essência? Realmente, eu falo um pouquinho dessa historicidade de Mauese, porque isso tem a ver com aquilo que é a sugestão que nós trazemos aqui. Ela, ao falar sobre história da cultura africana, fala de hábitos e costumes, ele está a trazer uma abordagem profunda, sobretudo, daquilo que ele bebeu enquanto jovem, e por outro também por manter
a essência da nossa angolanidade. Exato. Um dos factos principais que ele traz aqui é a viagem que ele faz, depois do tempo que ele ficou no Brasil, fez ainda uma volta a casa e foi a outras províncias de Angola, bebendo a cultura. E imagine só, a obra é composta por 10 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre o rapaz e o ninho, depois o namoro e depois beijo, o rico e o pobre, o tio e o sobrinho, vai falar o casal de fofoqueiros, o tombo do caminhão, a mulher de vida dupla, fala de o cristão rico e a velhinha, a mulher das 4 gotas e o homem das senhoras. Eu quero apenas falar de 2 aspectos muito importantes para tentarmos trazer ao leitor aquilo que é cerne da obra de Fernando Maweze. A obra de Fernando Maweze, ao falar do ninho, o ninho e o rapaz, que é o primeiro capítulo, além dele trazer uma linguagem muito simples, ele começa a abordar de um aspecto cultural nosso, que para obtenção de uma esposa naquilo que é a nossa realidade, sobretudo na área sul, era preciso um boy. Se não tens um boy, tens que ter o dinheiro necessário que serve para a obtenção ou a compra de boy. E por outro também, ele fala de que quando nós queremos conhecer uma mulher, não é necessariamente que nós vamos ao encontro dessa mulher como tal. Mas precisamos estudar as famílias, os nossos pais é que vão atrás dessa realidade, qual é a casa em que nós queremos obter a mulher, e depois, dentro dessa realidade, o que mais me chama a atenção é a questão de que Maweze diz o seguinte: o jovem apaixona-se, mas depois de apaixonar-se a uma mulher, ela diz: eu quero a mulher. E o homem vai para falar com o pai da futura esposa, e o pai diz o que é que ele tem, afinal de contas, para que mereça essa formosa, essa rosa. E infelizmente o Maweze, a expressão dela era de que o pai dela tem o cordeiro, tem a ovelha, tem um cabrito, mas infelizmente não é assim na nossa cultura. Não é o pai que deve dar, mas você que quer essa mulher que tens que dar, tens que reunir as condições. Eu trago esse cerne muito importante. Analisado numa perspectiva atual e real, está a tentar dizer que antes de partirmos para uma relação, sobretudo para efetivar a relação, é preciso que haja um preparo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Estamos a falar da moral, moral, estamos a falar de idoneidade ou maturidade. Tens que ter uma profissão ou tens que ter uma formação acadêmica, tens que ter uma dimensão espiritual bem assente e não pode ser também muito emocionado. É uma obra que vai mexer com cada um de nós, porque o jovem, enquanto negara de que não tinha essas condições, o pai deu-lhe uma outra proposta. A proposta era se eles teria oportunidade ou teria a graça de ir até a lavura, ou seja, a lavra. E o jovem aceita essa proposta, mas quando chegou à lavra, foi com a sogra, foi com o sogro e também com a moça. No total foram 4 e chegaram à lavra, não lavrou. Não sabe. Porque havia lá a sogra queria tanto que se retirasse o ninho que estava na árvore. Sim. E depois... Então é tudo uma sequência. É uma sequência. Mas o jovem, ao tentar subir a árvore, e subiu mesmo, para tirar o ninho, infelizmente as calças caíam. E na nossa tradição, um jovem que quer casar não pode ser vista a sua nudez. E agora ela ficou entre a espada e a parede. Encurralado-se de concreto. Salva as calças ou retira o ninho. É uma jogada muito profunda, mas eu queria dizer para todos que leiam o Fernando Maweze, porque traz uma realidade muito forte. E no segundo capítulo, ao falar sobre o beijo, eu escondi uns segredos aqui no Rapaz e o Ninho, que é muito profundo.
porque vamos ver que essa história termina muito triste, não consegue a obtenção da mulher por um motivo é preciso muito que simples. o telespectador leia, né, para conhecer mais. E depois o namoro e o beijo, ela aqui traz uma nossa realidade de que nós os africanos não tínhamos como base na relação o beijo. Infelizmente, hoje em dia, fora, e já existem aqueles concursos de beijo, ela traz uma realidade transversal daquilo que é a realidade dos Estados Unidos, do Brasil e outros sítios onde tem havido aqueles concursos de beijo. E depois ela nos leva na nossa tradição própria africana de que nós, para casarmos, não era necessariamente o beijo. Mas o beijo também tem as suas consequências. Tem as suas consequências. E ela escreve aqui essas consequências e também traz aquela dimensão de como é que os lares africanos ultimamente perderam aquele sabor de mel que nós tínhamos, porque hoje em dia os nossos lares ficaram lares descartáveis. Infelizmente, é uma pena. Olha, Mwanza, eu convido-lhe, e já que está aqui presente com esta obra, é uma obra que valoriza a nossa cultura, a tradição, e o próprio povo africano por si só tem bases, tem regras de vivência, fora as influências que nós temos hoje em dia. Então, há uma situação que aconteceu na província do Uís, convido também o nosso telespectador a acompanhar. Um agente das Forças Armadas Angolanas, de 40 anos de idade, com patente de segundo cabo, na província que fizemos referência, morreu ou foi assassinado com golpes de katana e em seguida foi carbonizado por situações passionais. Acompanha a peça, Mwanza, vamos ver. O cidadão das Forças Armadas Angolanas, que em vida ostentava patente de segundo cabo, cujo nome não lhe foi revelado, morreu no bairro Ana Candande quando este tentava manter um encontro com Dona Maria, mulher do Sr. António, por sinal deficiente visual, com a qual supostamente mantinha relação amorosa. No momento em que este bateu a janela desta residência, Dona Maria e seu marido encontravam-se no interior da mesma e a mulher, com medo de ser descoberta de trair o parceiro, simulou ser um ladrão. Minutos depois, o militar, que apresentava sinais de embriaguez, foi amarrado pelo casal com o auxílio de mais um vizinho e espancaram-no até a morte e de seguida queimaram-no. Nós que lhe matamos, chefe. Lhe mataram por quê? Matamos ele gatuno que veio aqui. Estamos pensando gatuno. Mas, que matamos. pelo que nós sabemos, disseram que foi teu namorado. Como é que Não, não foi meu namorado. Não foi meu namorado. Não lhe conhecemos nesse senhor. Não pode fugir. Quem que pegou a katana, a pá? Quem pegou? É o teu papá. A pá que lhe cortaram e a katana é de quem? A katana não sei do senhor. Não sei. A pá é meu. É preto. A pá está em casa, sim. Quem tirou a pá de lá para cá? A pá tiramos, eu que tirei. Pá. E quem acendeu fogo? Acendeu fogo, estamos nós. Acenderam fogo para lhe queimar. Não é? Acenderam fogo para lhe queimar. Horácio, vizinho, nega ter participado na morte do militar. Eu, naquele hospital, vai 0 horas e tal, gatuno. Depois de eu sair fora, eu já havia encontrado o malogrado, já estava morto, já tinham metido fogo. Eu não peguei nada pelo gatuno, ou malogrado, não peguei nenhuma coisa. E como é que estão a te acusar que também fizeste parte? Eu até não sei, essa mãe é vingarista. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Uís, Zacarias Fernando, avança que os supostos assassinos já estão a contas com a Justiça. Fruto de um trabalho de investigação aturado, foi possível determinar os culpados e responsabilizá-los criminalmente, que neste preciso momento foram entregues ao Ministério Público para a legalização da situação carcerária. Dizer ainda também que foi detido um cidadão por homicídio negligente no município de Macala dos Ombros, quando este, mesmo não tendo experiência e sem habilitações para fazer tratamentos médicos, aplicou um soro ao seu pai, de 70 anos de idade, com várias misturas que provocou intoxicação medicamentosa que acabou por falecer. Ainda o porta-voz exorta a sociedade a pautar por boas práticas. Nós continuamos a apelar à população que não eviderem a prática de
justiça a mãos próprias, sempre que terem em sua posse ou sob sua tutela um suposto criminoso, que comunique às entidades competentes que têm o papel de administrar a justiça em nome do povo. Katana e Pá estiveram entre os objetos que aceleraram a morte do segundo cabo das Forças Armadas angolanas de 40 anos. Mwanza viu isso, não é? É um cenário bastante triste, condenável em todos os sentidos. Me refiro condenável porque a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas em Êxodo, capítulo número 20. Capítulo de número 20, nós encontramos uma dimensão que tem a dizer de que não matarás. Na dimensão ciência, nós também condenamos, porque a sociologia em si diz que os factos sociais, segundo Emília Durkheim, que os factos sociais devem ser tidos como uma coisa e realmente o ser humano nasce para fazer valer a sua existência na Terra. E na dimensão ainda teológica, no livro de Salmos 90, cada ano que nós fizemos, ele diz que ajuda-nos a contar os nossos anos de tal maneira que nos tornamos corações sábios. Ou seja, cada dia que o homem cresce, realmente ganha maior dimensão em termos de maturação também. E por outro, a própria dimensão ainda teológica nos leva numa reflexão de que os anos da nossa vida são 70 anos. Se fizermos 80 ou mais, aí chega a cansar o enfado. Queria com isto dizer que o ser humano não nasceu para que logo que nasce morra. Por mais que o Eclesiastes vai dizer que todas as coisas têm um tempo determinado, mas a morte prematura na dimensão cultural não é algo muito bom. Mas queria com isto falar um pouquinho sobre aquilo que tem a ver com o facto cultural. Na dimensão cultura, o homem poderia ter quantas esposas necessárias na dimensão cultura africana, mas dificilmente uma mulher ter vários esposos. Isso nós encontramos tanto na cultura dos nossos ancestrais, cultura banto, dos autóctones, como também na cultura em termos de Israel. Agora, naquilo que nós acabamos, na peça que nós acabamos de assistir, deixa os nossos corações magoados. Magoados na medida em que nós vemos aqui a poligamia, temos o primeiro facto, poligamia. Na poligamia estão envolvidos os elementos polígamo, homem, poliandria, a menina, a mulher. Não é normal pessoas da dimensão Forças Armadas, pessoa que passa numa formação em termos da ethos, ética, moral, civismo, caráter, pessoas que aprenderam bastante sobre o que é ser homem, até a posição de ficar em pé eles aprendem, e morrer desta maneira. Inconcebível, porque ela tem a tática militar. É inconcebível um homem perder a vida desta maneira. E ao tocar nisso, imagine que ele tivesse colocado em prática o conhecimento que aprendeu como militar. Terminaria em morte de outra forma. A história terminaria de outra forma a história. E eu garanto que se ele tivesse a dimensão psicológica, a dimensão da mente preparada, eu diria que ele não caberia em morte. Provavelmente mataria. Também os dois supostos autores, ou presumíveis autores do caso, também não terminariam em morte. Ele poderia muito bem fazer o possível para salvar a vida dele primeiro, porque ele tem
tem a primeira missão, a salvação da sua própria vida, depois de outrem. Mas agora, estão envolvidas questões ligadas primeiro à poligamia, algo muito feio que nós estamos a falar aqui da cultura, em que hoje em dia as pessoas perderam o senso de vida, onde as pessoas, sabendo que o outro tem esposa, tem esposo, mas envolve-se com essa pessoa. Isso mancha aquilo que é a nossa dimensão enquanto seres. Não como militar, mas eu estou a falar como ser humano. Nós precisamos respeitar os lares, precisamos respeitar a dimensão da família. Porque a família é o primeiro elemento criado para a procriação. E a procriação não é que aquele homem vem e faz, aquele outro homem vem e faz, aquela outra mulher faz, aquela outra mulher faz. Isso fica muito feio. E na dimensão beijo que eu falava do autor Fernando Maués, ele fala deste elemento, que uma vez um dos senhores estava num colégio e encontra, naquele colégio era proibido o beijo entre os formandos, e encontrou dois elementos infragantes de delito a envolverem-se em beijo. E ele fez o seguinte: por que beijam-se? Beijamos-nos por causa do amor. E pegou 2 copos e colocou aí, disse que salivassem no copo. E eles salvaram no copo, cada um com seu copo, e depois ele disse: troquem agora e bebam para ver se sintam o melhor sabor do beijo. E eles ficaram também constrangidos com essa situação. Então, nós temos que ter respeito pela família, temos que ter respeito, o amor pelo próximo. Primeiro o amor a Deus, depois o amor pelo próximo. Isso será muito bom nos casais. Agora, outra questão que nós notamos aí é a questão ligada à embriaguez. Vou ler, suposto, né? É suposto em embriaguez, mas é bom que nós falamos desse aspecto também, bebida, porque ultimamente está na moda. Nós encontramos adolescentes, encontramos crianças, Há dias ouvi uma história de uma criança de 2 anos em que o pai, a mãe, estava a beber e dava também de beber à criança. E eu já acompanhei um facto em 1999, de uma criança perto de mim, na altura eu era pequeno, e perto de mim, e que lhe deram de beber, ou davam-lhe beber o nosso famoso capuca. Então, isso já é um facto que está a decorrer ao longo dos anais da nossa história, ao longo das décadas. Então, não é bom que isso aconteça. O senhor realmente, se esteve embriagado ou não, isso não queremos julgar, mas queremos condenar o facto de que o uso de bebidas alcoólicas, e vou falar de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, o vinho é uma coisa muito luxuriosa, embriaguez é cheio de desordem, quem nisto põe o seu gosto nunca será sábio. Quando nós estamos embriagados, perdemos o senso da sabedoria, da sapiência, do conhecimento, das competências, das habilidades e morremos. Então precisamos realmente nos adequar, sabermos onde estamos, com quem estamos, onde nós caminhamos. Isso vai fazer com que realmente deixamos de viver situações do gênero. E por outro, naquilo que é a historicidade da província de Bago Vermelho, estou a falar de província do Oeste, é uma província que tem uma forma de vida diferente. Dificilmente naquela província encontravas, segundo as histórias dos nossos antepassados, uma pessoa que morre por causa de feiticismo, uma pessoa que morre por causa de feitiço, porque aqui nesta obra também retrata esses aspectos, uma pessoa que morre por causa de feitiço, ou porque a criança é deitada fora porque tem feitiço, ou o pai é deitado fora de casa, porque dificilmente naquela província a história e a cultura, a tradição não diz isso, E não é normal nós vivermos uma situação na época em que nos encontramos, em que estamos a lutar por um amor ao próximo, ajudarmos a solidariedade, estamos nessa fase de confinamento com várias situações tristes que enfermam a nossa sociedade. Não gostaria que isso viesse a acontecer. E pela idade, perdemos um pai, perdemos um irmão, perdemos uma família, um militar, perdemos... Mwanza, eu pauto sempre por uma questão de respeito às autoridades, e nós fomos ensinados que o agente da Polícia Nacional é uma autoridade, deve ser respeitado. Tanto que nas filas nós aprendemos a ceder passagem a esses elementos, dar prioridade. As Forças Armadas angolanas estiveram na frente de combate para lutar pela paz. São esses que garantem a defesa nacional.
e dois cidadãos enciumados decidem confundir um militar com um ladrão, ainda que fosse, e fazem justiça por mãos próprias. Onde está o respeito pela farda? Porque pelo cenário que foi mostrado, o homem esteve fardado. O respeito pela farda, pela entidade, pelo militar por si só. Eu conheço pessoas que, numa situação de bravura, só se acalmam na presença de um militar, não porque têm medo, porque têm respeito ao militar. O que dizer desse tipo de atos? Primeiro, a justiça por mãos próprias. Segundo, o total desrespeito ao agente, ao militar. Isso, há pouco tempo dizia que é um facto condenável em todas as medidas, né? Porque a vida humana não tem preço. A vida humana não tem preço. E ninguém pode realmente substituir um militar que morre, um civil que morre, uma autoridade que morre, um padre, um pastor, um bispo, um reverendo que morre, um presidente que morre, um ministro que morre, um rico que morre, um pobre que morre. Tanto o rico como o pobre, todos hemos de morrer. Mas então, que tipo de morte nós estamos a pensar? Esta é a questão que nós colocamos de uma forma retórica, de que devemos primar pela vida humana, devemos primar pelo bem precioso. E, além disso, a nossa lei constitucional da República de Angola visa, a partir dos seus primeiros artigos, sobre a preservação de vidas humanas. Então, se nós pensarmos na preservação das vidas humanas, teremos um país abençoado, teremos um país que cresce, e a perda de vidas humanas também é um retrocesso naquilo que é o crescimento, ainda o desenvolvimento, tanto socialmente, financeiramente, economicamente e não só espiritualmente, de uma sociedade. Muito bem. Bom, João Mwanza, nós estamos gratos. Tem uma outra obra ou é a única que trouxe por hoje? Hoje preferi apenas ainda falar de Histórias Fernando da cultura Mauese, aquilo que tem a ver com a nossa cultura. Na próxima, provavelmente, traremos 2 sugestões de leitura, na próxima quarta-feira. Muito bem. Então, está marcado o compromisso para a próxima quarta-feira termos mais uma sugestão de um livro aqui no nosso matinal informativo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos os confrades da Brigada Jovem de Literatura de Angola, a todos os amantes da literatura, a todos os amantes da cultura, a todos que buscam a Deus, que orem a favor deste país, porque as situações que estamos a viver são situações condenáveis, porque queremos um país com pais abençoados, com irmãos abençoados, com crianças abençoadas, adolescentes e jovens abençoados. Muito bem. Deus abençoe Angola. Deus abençoe Angola. Caro telespectador, voltaremos a estar juntos dentro de minutos.